6 semanas depois da morte de Mahsa Amini, continuam os protestos. Berlim e Tóquio mostraram apoio às mulheres iranianas. Giorgia Meloni toma posse como primeira-ministra, é a primeira mulher a governar Itália. Ataques russos voltam a atingir infraestruturas energéticas na Ucrânia. Autoridades identificaram cortes de energia em várias regiões do país. Boris Johnson, Benny Mordaunt ou Rishi Sunak. Está de volta à corrida à liderança dos conservadores britânicos. Tim Burton, distinguido com o Prémio Lumière 2022 pela sua contribuição para a história do cinema. Um protesto contra o regime iraniano juntou cerca de 80 mil pessoas em Berlim. O número foi avançado pela polícia, que falou de uma manifestação pacífica. Nas redes sociais, a ministra da Família escreveu que milhares de pessoas mostraram a solidariedade com as corajosas mulheres iranianas. Há mais de um mês que se realizam no Irão os maiores protestos dos últimos anos, provocados pela morte de Mahsa Amini. Nina é ativista, diz que finalmente os alemães têm uma oportunidade para mostrar ao mundo que o governo iraniano tem que cair. E o objetivo é pedir esta mudança em conjunto. Saqib Lolo é iraniano, vive nos Países Baixos, viajou de propósito para participar na manifestação. Quer ser a voz do povo do Irão, diz que as pessoas estão a ser mortas nas ruas e que já não se pode falar de um protesto, mas de uma revolução. Na capital japonesa foi organizado um comício pelos direitos das mulheres iranianas. Os manifestantes exibiram fotografias de Amini e de pessoas que foram mortas pela polícia durante as concentrações. No Irão, os protestos aconteceram numa das maiores universidades da capital e há registro de greves em várias cidades. Itália tem a partir de hoje uma mulher à frente do governo, pela primeira vez, e líder de um partido de extrema-direita. Giorgia Meloni tomou posse na manhã deste sábado no Palácio do Quirinal, sede da Presidência da República em Roma. No salão de festas, prometeu ser fiel à República, cumprir a Constituição e as leis e exercer o mandato e funções em nome do interesse exclusivo da nação. Um mandato conseguido graças a um acordo com os parceiros de coligação Matteo Salvini, da Liga, também de extrema-direita, e Silvio Berlusconi, do conservador Força Itália. O número 2 deste partido, António Tajani, europeísta e antigo presidente do Parlamento Europeu, fica com a pasta dos negócios estrangeiros. Acumula as funções de vice-primeiro-ministro, tal como Matteo Salvini, que também será responsável pela pasta das infraestruturas e mobilidade sustentável. Giancarlo Giorgetti vai liderar a economia. Terá de lidar com a inflação e a crise energética provocadas pela guerra na Ucrânia, o que será tudo menos fácil com tanta instabilidade. Várias estruturas energéticas na Ucrânia Ocidental foram alvos dos ataques russos este sábado. As autoridades ucranianas identificaram cortes de energia em várias regiões do país e o operador da rede de distribuição elétrica revelou que a magnitude dos danos é comparável ou pode superar as consequências dos ataques de 10 a 12 de outubro. Sobre os confrontos no terreno, o governador da região de Kiev disse que a Ucrânia está a ser atacada intensamente. Por outro lado, o porta-voz do Ministério da Defesa revelou que as forças russas conseguiram travar as tentativas de avanço nas regiões orientais de Lugansk e Donetsk e na região sul de Kherson, anexada pela Rússia, onde as autoridades pediram este sábado aos civis para deixarem a cidade imediatamente. Também neste sábado, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de atrasar a saída de barcos de cereais dos portos ucranianos para aumentar a crise alimentar e a tensão política e social. Segundo Zelensky, mais de 150 barcos fazem fila para cumprir os contratos.
Boris Johnson regressou este sábado ao Reino Unido depois de um período de férias na República Dominicana. O regresso acontece 2 dias depois da demissão da primeira-ministra do país e numa altura em que o antigo chefe do governo é apontado como um dos favoritos para substituir Liz Truss. Boris Johnson não disse oficialmente que está a concorrer, mas alguns aliados têm apelado em voz alta para o seu regresso. Na corrida já está Penny Mordaunt. A líder da Câmara dos Comuns foi a primeira candidata a declarar publicamente que concorre para substituir Truss. Escreveu nas redes sociais que representa um novo começo. Rishi Sunak ainda não confirmou que vai concorrer, mas os analistas apontam o antigo ministro das Finanças de Johnson como o seu principal rival. Desta vez, os candidatos têm de conseguir o apoio de pelo menos 100 deputados conservadores até à próxima segunda-feira à tarde. Johnson e Sunak já conseguiram este apoio. Chegou ao fim o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês e Xi Jinping foi o grande vencedor, vendo o seu poder na liderança reforçado para se tornar o homem mais poderoso na história do país desde Mao Tse-tung. Os mais de 2.000 delegados no Congresso, que se realiza a cada 5 anos, elegeram um novo Comitê Central do Partido, um novo Comitê Executivo e um novo Comitê Permanente. Os nomes ainda não foram revelados, mas já se sabe que o ainda primeiro-ministro, Li Keqiang, fica de fora, indício de um reforço no número de aliados de Xi Jinping no aparelho do poder. Destaca ainda para a fraquíssima presença feminina, com apenas 11 mulheres entre os 205 membros do novo Comitê Central. A cerimónia de encerramento ficou marcada pelo episódio em torno de Hu Jintao, antecessor de Xi Jinping, e que foi escoltado para fora da sala sem que fosse dada qualquer explicação. O próprio pareceu ter sido apanhado de surpresa. Este domingo, Xi Jinping será reconduzido como líder do partido após uma reunião com o novo Comitê Central. Em março, será reconduzido como chefe de Estado para um 3º mandato, depois do limite de mandatos ter sido abolido no Congresso de 2017. Milhares de pessoas encheram este sábado as ruas de Berlim e de várias cidades alemãs para pedir uma política de solidariedade face à crise energética. Em setembro, a inflação do país atingiu os 10,9%, o nível mais alto dos últimos 25 anos, impulsionado pelo aumento do preço da energia e dos alimentos. Milhares de pessoas participaram em manifestações em várias cidades da Etiópia contra o que dizem ser uma interferência de estranhos nos assuntos internos do país. O governo norte-americano foi um dos principais alvos dos protestos, que aconteceram 2 dias antes das conversações de paz na África do Sul. O encontro, que vai tentar acabar com o conflito no norte da Etiópia, foi organizado pela União Africana. A Nigéria desespera por ajuda na sequência das devastadoras cheias que têm vindo a afetar o país. Os números oficiais revelam que a temporada de chuva já causou mais de 600 mortos este ano e obrigou 1.300.000 pessoas a sair de casa. Teme-se, no entanto, que os números reais sejam superiores, uma vez que o elevado nível da água impede o acesso a várias aldeias no interior do país. Distinguido na cidade natal do cinema, Tim Burton recebeu esta sexta-feira em Lyon o Prémio Lumière 2022 pela sua contribuição para a história da 7ª arte, juntando o nome a uma lista onde já se encontram monstros sagrados do cinema como Martin Scorsese, Pedro Almodóvar ou a vencedora do ano passado, Jane Campion. O realizador norte-americano não escondeu a emoção por ser distinguido no local onde os irmãos Lumière deram os primeiros passos no mundo do cinema em 1895 e agradeceu aos presentes. Tim Burton não teve mãos a medir para fazer face aos pedidos dos fãs, que encheram o centro de congressos para a homenagem ao homem por trás de filmes como Batman ou Eduardo Mãos de Tesoura. Tim Burton gosta de mostrar monstros, ser julgados como assustadores ou repulsivos para a sociedade, mas mostra a sua sensibilidade e beleza, e isso é algo que gosto verdadeiramente nos seus filmes. É uma poesia própria de Tim Burton, tem um trabalho muito particular onde se nota todo o seu coração e todos os seus sentimentos. O Prémio Lumière é atribuído anualmente desde 2009 e tem a ambição de se tornar numa espécie de Prémio Nobel do cinema.